Bem, bom dia a todos, bom dia a todos. Hoje é o primeiro seminário do ano, uma abertura digna da programação dos seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Renato, é um prazer te ter aqui. Renato é um amigo, além de ser um craque no tema desse nosso seminário de hoje. Não vou passar em revista aqui a trajetória do Renato, porque ela é rica e larga e nos tomaria aqui um tempo excessivo. Mas só frisar o fato de que o Renato combina dois atributos que são raros. Pelo menos esta combinação não é tão frequente. Tem uma sólida formação acadêmica, tem um doutorado em Cambridge, tem uma... Eu errei. Cambridge são os outros. Pô. Ah, tá certo. Você refuta o doutorado em Cambridge, que eu queria te conceder e você agora me refutou. Então, Oxford. É que enfim, confusões da... Coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa. Com uma larguíssima experiência no setor público brasileiro e internacional. Você tem 40 anos na alta burocracia de Brasília, teve no IPEA, teve no Ministério do Planejamento, hoje está na Secretaria Executiva da Camex e assumiu um cargo que é um cargo que, me corrija se eu estiver errado, Renato, não havia, que é esta ideia do ombudsman do investimento estrangeiro, o que te propicia um contato muito frequente com essa, digamos, constituency, né, com o público dos investidores. E não é segredo para ninguém que existe uma enorme expectativa em relação a um grande fluxo de investimento estrangeiro para o Brasil, como um elemento fundamental da retomada do crescimento. O investimento estrangeiro no Brasil, apesar da crise, se manteve num patamar relativamente elevado, acho que foram 78 bilhões de dólares no ano passado. A pergunta é, Renato, estamos esperando Godot ou vem? Então, com essa... Como é Godot em chinês? Godot em chinês vem com gripe, espera um pouco. Então, com essa pergunta provocativa, a palavra é tua, pode falar aí por 40 minutos, você tem uma apresentação a fazer, e depois, como de hábito, a gente abre aqui para perguntas e respostas. Antes que eu me esqueça, agradeço aos patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique, cujas logomarcas estavam naquela tela que antecedeu essa primeira tela do Renato. Renato, a palavra é tua. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Minha presença aqui é uma prova de que o Sérgio é um amante do risco. Fez questão de me trazer aqui para falar de algo que é relativamente etéreo e imprevisível. O que eu vou fazer aqui é algumas, como o próprio título diz, algumas considerações sobre investimento direto externo no Brasil. O Sérgio disse que eu ocupo a posição de ombudsman, mas formalmente a cadeira que eu sento é subsecretário de investimento estrangeiro, então é um pouco mais diretamente ligado ao tema. Eu não vou falar de investimento financeiro, porque isso seria uma outra lógica, seria uma outra apresentação, certamente tem gente muito mais qualificada que eu para falar disso. Eu vou fazer algumas considerações sobre como anda o investimento no Brasil e quais são algumas perspectivas que a gente tem. Começando com a trajetória recente. Como o próprio Sérgio mencionou, nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, flat, 78 bi de dólares de entrada, o que é um patamar, se mantém num patamar razoavelmente elevado, não é o pico de 2011, mas para quem viveu neste país que quando chegava a 2 bi era comemorado, né, nós estamos já há algum tempo trabalhando em números de 2 dígitos, né. Mas uma coisa chama atenção. A curva mais clara lá em cima são os investimentos externos no setor de serviços, e como se podem ver, mais destacado, a curva azul é o setor agrícola e mineral, mas notem que a curva vermelha, que é de investimento na indústria, que é ali onde a gente imagina que há maior concentração de transmissão de progresso técnico, etc., vem caindo já há algum tempo. E isso é bastante sintomático e bastante preocupante, né?
É claro que há todo um processo de alteração, de composição da estrutura produtiva brasileira, há todo um debate enorme sobre os países industrializados têm uma concentração maior na área de serviços, mas o tipo de serviços que nós temos aqui não necessariamente são aqueles serviços ideais que se encontra nos países industrializados. Não vou entrar nesse debate. O fato é que é notável e preocupante que os investimentos externos na indústria tenham apresentado essa trajetória. E quando a gente abre para os setores, comparando aí a participação no capital, que é a curva azul, com os empréstimos intercompanhia, você vê que no gráfico da esquerda, que é agricultura e mineração, as duas curvas mais ou menos se comportam muito próximas, o que significa que os empréstimos intercompanhia têm ido para a participação no capital. No caso de serviços, há obviamente um descasamento, porque esse é um setor ainda relativamente fechado, portanto, as transações intercompanhia estão bem abaixo da participação do capital. Mas o que é notável é quando a gente olha a indústria. A curva azul confirma aquela trajetória anterior, participação de investimento externo direto na formação de capital no setor industrial tem caído, mas há dispara o valor de empréstimos intercompanhia. A única explicação que me ocorre no momento é empréstimo para capital de giro. Né? Se não vai para, se cresce e não vai para participação no capital, então isso é provavelmente giro. Né? E isso tem a ver com as expectativas, os indicadores de que a gente dispõe. Esse resultado, esse descasamento entre empréstimos intercompanhia e crescente e decrescente participação no capital no setor industrial é compatível com o resultado de um levantamento da Fiesp, feito em dezembro do ano passado, em que 23% das empresas, são 532 empresas, um quarto delas queriam buscar crédito em 2020, mas notem que o grosso é para capital de giro, o que é aparentemente consistente com aquele gráfico anterior. Mas isso não é consistente com o índice de intenção de investimento dos dados da CNI, que obviamente cobrem todo o país. Eu acho que há um tema aqui, eu não teria alguma explicação para isso, apenas esses números me chegaram e eu estou trazendo aqui. Há um tema, por que os dados da CNI mostram uma trajetória levemente crescente, inclusive nos últimos 2 anos, de intenção de investimento, enquanto a participação de investimento direto externo na formação de capital no setor industrial cai. Não pode ser a velha explicação italiana, do velho ditado italiano que tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Que é entre o dizer e o fazer. Intenção de investimento, como é que você mede? Claro. Nós estamos no campo, obviamente, das boas vontades, mas quando você olha ali que 84% das empresas pretendem investir em 2020, é muito estranho, são muitas empresas, uma amostra, acho que se não me engano, de mais de 3 mil empresas de todo o país. Né? Não sei exatamente o que é que está por trás desse desencontro de informações. Né? O que é notável é que a chamada tese Feldstein-Horioka, o grosso do investimento é feito com poupança interna. A participação dos recursos externos tem um peso limitado, mas quando a gente compara a década anterior com essa, quase dobrou essa participação de investimento externo na formação bruta de capital fixo, mas ainda assim 80% são recursos internos. Talvez isso explique em parte essa discrepância entre aquilo que era participação de investimento externo na formação de capital e a intenção de investir com recursos poupança interna. De qualquer forma, nós estamos no top 10 já há muito tempo. Né? De fato, a economia brasileira, durante muitos anos, um par de décadas, era a economia em desenvolvimento que mais atraía investimento externo, até o advento da China. Hoje nós ocupamos aí, estamos entre o segundo e terceiro, logo atrás da China, mas no mundo, certamente, ano passado, nós fomos o 4º país em atração de
investimento direto global, no momento em que houve retração do volume global de investimento no planeta. E há diferenças na origem do capital. Esses dados que eu vou mostrar aqui são a partir de um levantamento que nós fazemos lá na CINV, que é a minha subsecretaria, na Camex. A gente prepara um boletim trimestral de investimento estrangeiro com dados para 5 países. Por que esses 5? Simplesmente porque são os 5 países que, enfim, o meu grupo, eu e meus colegas, viemos da CAIN, do Ministério do Planejamento, a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, e na CAIN havia memorando de entendimento com 5 países. Simplesmente são esses 5 com os quais a gente trouxe memorando de entendimento. Estados Unidos, China, Japão, Itália e França, que tem o seu peso, são 44% do investimento externo total em 2019. Então, dá uma ideia razoável, aproximada do cenário geral, né? Essa é a trajetória de 2013 a 2019, e a barrinha azul é Estados Unidos. Como se podem ver, Estados Unidos sempre esteve presente, mas há uma concentração entre 2010 e 2017 da China, que é a barra vermelha, com a razoável intensidade. E notem que em 18 e 19, tanto China quanto Estados Unidos diminuíram muito a sua presença, e em 18 e 19 se destacam França e Itália. Eu vou falar disso daqui a pouco. Portanto, a gente tem uma distribuição geográfica de origem do capital diversificada. Mas o que é preocupante é que apenas 15% disso é greenfield. Basicamente comprando empresas brasileiras e muito provavelmente na Bacia das Almas, né? Porque nós, desde a crise, enfim, que já levamos aí algum tempo, claramente você tem oportunidade de negócio, de compras de empresas consolidadas. 85% é brownfield, o que não é exatamente aquilo que se desejaria quando você pensa que é necessário reestimular a atividade produtiva na economia. Deixa eu só fazer uma nota de rodapé. Eu sei que esses conceitos aqui na sala devem ser conhecidos, mas como a gente está ao vivo, né, a diferença entre brownfield e greenfield. Porque o greenfield é um investimento propriamente novo, na construção de capacidade nova. Isso, a adição de capacidade produtiva, novas unidades produtivas, né? E o brownfield é compra de empresas já existentes, compra de plantas produtivas já em operação, né? Portanto, é preocupante que aquilo que é agregação de capacidade produtiva seja um percentual tão pequeno, acumulado nesses 16 anos, né? Isso é razoavelmente preocupante, né? Esses são os mesmos dados por país. Notem que em todos os casos a curva azul é bastante marginal. Nos Estados Unidos tem uma pequena bolha, mas decrescente. E notem que no caso da França e da Itália, a perna vermelha aumenta de forma significativa nos últimos 2 anos. A curva vermelha é investimento no setor industrial, né? Não, desculpa. A curva vermelha é brownfield, compra de empresas, tá? A curva azul é greenfield, adição de capacidade produtiva, né? Que é sempre sistematicamente inferior, né? Notem que no caso da China, a compra de empresas existentes é bastante mais pronunciada, mas eu chamo a atenção para a ponta dessa distribuição da curva vermelha no caso da França e da Itália em 18 e 19. E há uma enorme concentração geográfica aqui no país. São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Bahia e Goiás, deve ser uns 60% ou mais de todo investimento externo aqui no país. Que é mais ou menos previsto. São Paulo é em torno de 35% a 38% de todo o investimento externo, né? Uma enorme concentração geográfica, né? Que bate com o tamanho do PIB de São Paulo. Sim, né? E na distribuição por setores CNAE, veja que é basicamente eletricidade e gás, isso nos 16 anos acumulados. É indústria, energia e algo de mineração. O resto é resto, né? O grosso são, sobretudo, os investimentos em energia nos últimos anos, né?
E é isso aqui. A barra de eletricidade, né? A barra vermelha, a presença da China, aqui é Three Gorges e a State Grid, compra aqui da CESP, o linhão de transmissão de Belo Monte e a hidrelétrica de São Simão, sobretudo, né? Mas notem que as barras verde e amarela, o pedaço verde e amarelo de eletricidade, também se destacam. No caso da França, é a Engie, e no caso com algumas unidades, e a barra amarela é basicamente a Enel italiana, com investimentos significativos em vários estados, né? E a barra azul mostra que os Estados Unidos são, sobretudo, concentrados no setor da indústria e transformação e um pouco lá em cima de serviços financeiros e outros serviços, né? Ou seja, há uma diferença notável. Nós, tanto quando estávamos no Ministério do Planejamento como agora na Camex, a gente recebe com muita frequência tanto representantes de fundos como de empresas querendo investir no Brasil. É notável, reflete, obviamente, uma enorme liquidez existente hoje no planeta, né? Mas com diferenças bastante pronunciadas. Se você perguntar, por exemplo, aos americanos se eles querem participar da construção de ferrovia, de jeito nenhum. Eu quero administrar a ferrovia e a rodovia. Já os italianos têm muito interesse na construção de rodovia. Os chineses, obviamente, estão de olho nas Fiol e Ferrogrão da vida, né? Há claramente diferenças bastante pronunciadas por tipo de origem de capital. Isso seria mais ou menos as informações, pelo menos que eu consegui coletar no que se refere a investimentos gerais por setor. Vou me concentrar agora um pouco em infraestrutura. É preocupante que nos últimos, desde 2004, a redução dos investimentos de infraestrutura no Brasil em percentual do PIB é bastante notável, né, e preocupante, né? Que é um cenário que já vem há algum tempo. O investimento em infraestrutura já é baixo, mas se você olha 17 e 18, houve uma redução ainda pronunciada, algo saneamento mais ou menos estável, mas com quedas bastante pronunciadas nos demais setores, né? É realmente preocupante e não precisa nem ir aos números, basta abrir a janela e olhar para o lado de fora que você vai ver a necessidade de investimento em infraestrutura, né? E se a gente compara aqui com os vizinhos da América do Sul, tirando a Argentina, nós estamos atrás dos outros 5 em termos de investimento em infraestrutura em percentual do PIB. É bastante mais baixo o investimento em infraestrutura aqui. É claro que o PIB brasileiro é de dimensões maiores, etc., mas na medida em que esse seja um indicador relevante, seria preciso um esforço bastante mais significativo, né? Bom, quais são os cenários com que o Ministério da Economia trabalha? A CPEC, a Secretaria Especial, a Secretaria Específica que lida com isso, de desenvolvimento de infraestrutura. Tem um cenário de referência, que é a curva da esquerda, né, a curva vermelha, que leva os investimentos de 2,1 para 2,6, se eu não me engano, e depois se mantém estável. E isso implicaria uma queda acentuada no ritmo de crescimento do PIB, levando aí para uma estabilização abaixo de 1% de crescimento anual, que é evidentemente algo indesejável, né? No caso brasileiro. E o desejo é um choque de investimento, em que se trabalha com mais do que duplicar esse percentual do PIB, investimento em infraestrutura, levando para em torno de 5%. Com isso, você consegue dar uma alavancada até 4%, alguma coisa por cento, e estabilizar o crescimento aí na faixa dos 3% do PIB, o que é razoavelmente próximo do desejável, né? E é nesse sentido que se tem trabalhado na equipe econômica, digamos, né? E eu destacaria 4 conjuntos de iniciativas que têm sido adotadas com implicações na atração de investimento. A primeira delas é um conjunto
razoavelmente extenso hoje de medidas para melhorar o ambiente de negócios. A meta é levar a economia brasileira a se situar entre os 50 primeiros do índice Doing Business do Banco Mundial. Hoje o Brasil está aí na, acho que é posição 124, cento e tantos, né? Esse é um indicador que não é milagroso, ele tem algumas críticas à sua metodologia, né? Mas a meta oficial é essa, levar para os 50 primeiras posições. Eu não vou elaborar sobre isso, porque é um conjunto grande de medidas tópicas e pontuais, e seria muito melhor que alguém da CPEC viesse aqui apresentar isso. Eu vou me concentrar nos outros três. As licitações de projetos e privatizações do PPI, mecanismos de apoio a investidores e uma novidade que a gente tem se esforçado em incluir no discurso oficial, que é a preocupação com conduta empresarial responsável, né? Começando com os projetos do PPI a serem licitados em 2020, conforme está divulgado na página web do próprio PPI, né? São aeroportos, ferrovias, a parte de energia, gestão de comunicações, comando aeronáutica, portos, rodovias. E notem que para vários já tem identificado o valor de CAPEX, OPEX, portanto são projetos que se espera que sejam licitados ao longo de 2020, porque se supõe que a arquitetura financeira deles já está elaborada. Além desses, são previstas 5 privatizações: Casa da Moeda, Engea, a BGF, que é a Agência Brasileira de Garantia de Financiamento de Exportações, a Ceasa Minas e a CEAGESP, né? Bom, e daí? E daí, how big is big, né? O que isso implica, né? Em termos de qual é o impacto dessa história? Se a gente faz um exercício grosseiro, tosco, né? Apenas considerando, suponha que todos esses projetos que estão previstos de serem licitados pelo PPI sejam efetivamente vendidos e que, por alguma razão, todos esses valores de CAPEX sejam internalizados no Brasil em 2020, né? Isso daria um investimento de 14 bilhões. É alguma coisa como 18% do valor total de investimento externo direto do ano passado, que foram 78, né? Fora privatizações, né? E o número esgrimado para expectativa para 2020 e 2021, somando aí projetos PPI e privatizações, é da casa de 80 bilhões de dólares. Se a gente considera que em 78 e 79 entraram 78 bi a cada ano, apenas aí, entre aspas, essa iniciativa, ou essas iniciativas, trariam um adicional de 80 bilhões de dólares, além daquilo que eles possam alavancar como efeito multiplicador e sinalizador de investimento para outros setores, né? É grande, é pouco, poderia ser mais. Tem o caso das ferrovias, que estão aí pendentes há algum tempo, mas, enfim, tem outras privatizações que estão aí na mídia de desejo. Hoje mesmo está na imprensa o desejo da equipe econômica em uma medida provisória que agilize o processo de privatizações de tal forma que você possa vender ou se desfazer de mais empresas públicas, etc. Enfim, há um cenário que, se confirmado, pode ter algum impacto, né? E há mecanismos de apoio aos investidores. Um deles é o Brasil Investment Forum. E aí não é erro de grafia, não. O Brasil conhece, é uma decisão política do então presidente Temer, né, que começou com ele a iniciativa junto com o BID e a Apex. Foram feitas 3 edições, 17, 18 e 19, e é uma oportunidade para o governo divulgar suas linhas de ação, os seus resultados. Nessas oportunidades, os ministros da área econômica
têm que ficar lá disponíveis para contato com os CEOs globais de empresas. Há um conjunto de estandes para os estados divulgarem os seus projetos prioritários. Isso é sempre feito aqui em São Paulo. E, a julgar pelo número de participantes, em 2017, 1.380 com 42 países. Ano passado, 1.650, em 56 países. Nós tivemos mais de 10 CEOs globais no ano passado. O critério, em geral, é CEO global ou CEOs latino-americanos para participar da programação, etc. É uma oportunidade para networking. É impossível fazer uma estimativa de custo-benefício, saber quantos projetos efetivamente foram concretizados como resultado disso. Tudo que se sabe é número de consultas ao Banco do Brasil, ao BNDES, à FINEP, às agências de governo que estão lá, né? Mas se supõe que deve ter algum impacto positivo na atração de investimentos. O outro é, mencionado pelo Sérgio, o Ombudsman de Investimento Direto, que é uma iniciativa que começou em abril de 2019, que é uma janela única para investidores externos e empresas brasileiras que queiram investir no exterior, naquilo que se refere, obviamente, a temas do lado de cada fronteira, para consultas e questionamentos. Consultas são perguntas gerais. Eu sou gestor do fundo de pensão das professoras da Finlândia, quero investir em soja em Mato Grosso. O que é preciso? Qual é a legislação ambiental? Como é que é a comercialização? Como é que é a formação de preço? E nós que operamos como a Secretaria Executiva, acionamos uma rede de pontos focais, que são 37 agências de governo, ministérios e agências, cada uma delas com um ponto focal formalmente designado. A gente manda para o cidadão lá e essas perguntas, essas consultas são feitas em até 20 dias. Os questionamentos não têm prazo porque são questões pontuais de empresas. Minha empresa recebeu uma denúncia de que eu estou empregando trabalho escravo. Como é que eu resolvo isso? Né? E aí, de novo, a gente aciona as agências daquela área. São respostas em conjunto com a rede de pontos focais. Esse ombudsman se reporta ao CONINV, que é um Comitê de Investimento Estrangeiro, que é um comitê formado por vice-ministros, agora secretários especiais, né, e secretários executivos, que é a instituição a cargo de desenhar a política de investimento estrangeiro no Brasil. O que significa dizer que ele opera como um sensor de mercado. Problemas que apareçam de forma recorrente ou de difícil solução podem vir a se converter em mudança de legislação ou mudança de procedimentos, né? E no website se divulgam notícias, informações de oportunidades de investimento no Brasil, né? Portanto, é uma articulação, é uma máquina de governo, né? Que aumenta as chances de você não precisar pagar um consultor, você faz isso em tempo real, pela internet, né? E se reporta ao Comitê de Vice-Ministros a cargo da política de investimentos estrangeiros, né? E o website, para quem tiver interesse, é esse que está aí, né? www.economia.gov.br, né? O outro mecanismo que eu botei entre aspas o nova ênfase, porque é um mecanismo que o Brasil assinou junto ao Comitê de Investimento da OCDE em 1997. E desde 2003 operava no então Ministério da Fazenda, mas com um perfil muito baixo. Há um enorme grau de desconhecimento, inclusive na própria esplanada do Ministério. As pessoas não sabem, muita gente até hoje não sabe do que se trata, né? É o tema de responsabilidade social das empresas, ou conduta empresarial responsável. E isso é o seguinte: há um conjunto de diretrizes da OCDE, que é um documento que o Brasil é signatário, é parte, são 11... esse mecanismo existe em 48 países. O ponto de contato nacional
para as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Empresas multinacionais aqui são todas aquelas que operam em mais de um país. Banco do Brasil, Petrobras, Natura, Embraer, todas essas qualificam, né? Para conduta empresarial responsável, e não apenas as empresas, também a sua cadeia de fornecedores. Então, as diretrizes são 11 dimensões, preservação do meio ambiente, combate à corrupção, não suborno, não monopólio, concorrência, questões trabalhistas, direitos humanos, etc., né? E o ponto de contato nacional tem um mandato triplo, que é divulgar essas diretrizes, procurar incorporar essas diretrizes na legislação e nas normas e nos procedimentos do governo e atuar como mediador nos casos em que haja denúncia de que uma empresa descumpriu com alguma dessas diretrizes. E aí a gente pega o denunciante e a empresa, desde que nós assumimos, desde início do ano passado, nós lidamos com 3 grandes casos, 3 grandes processos aqui. O problema aqui é, se você tem uma denúncia com uma empresa e a empresa se nega a fazer acordo com o denunciante, ou não há um acordo, né, o ponto de contato nacional é obrigado a fazer um informe, divulgar no website, informar o OCDE em Paris, e isso é divulgado no site da OCDE em Paris. O que significa que a gente lida com o principal ativo da empresa, que é o nome dela. Uma empresa que comprovadamente tenha violado alguma dessas diretrizes e não se comprometa a reaver o seu comportamento, tem o seu nome afetado e divulgado para o planeta, né? Isso também é uma coisa interministerial, é um grupo de trabalho que envolve 6 ministérios, mais CGU e Banco Central do Brasil, portanto as decisões não são nossas, apenas da Camex, a gente apenas coordena isso. E da mesma forma que o Ombudsman depende de um grupo diversificado de stakeholders e também se reporta ao CONINV. Portanto, nós temos 2 sensores de mercado, um em relação à atração de investidores e outro em relação ao bom comportamento das empresas, e ambos podem vir a se converter em alteração de legislação ou alteração de procedimentos, né? O website do ponto de contato nacional é esse aí, onde estão todas as informações, etc. Terminando, como eu disse, há enormes e recorrentes manifestações de intenção de investir no Brasil. Eu diria que quase que surpreendente a frequência com que a gente recebe grandes investidores e uma enorme liquidez internacional, né? Além das medidas de facilitação, que não têm sido poucas, as iniciativas de atração de investimento externo direto, que são importantes para sinalizar em relação ao ambiente de negócios. Mas ninguém tem ilusão, a gente faz o que dá para fazer. Mas as decisões de investir, no fundo, dependem, em primeiro lugar, do cenário macroeconômico interno, né? Uma macroeconomia azeitada é que vai atrair além das dimensões do mercado interno. Segundo, do ambiente tributário. E aqui, a experiência internacional com o Ombudsman mostra que os casos que aparecem, em primeiro lugar, são problemas tributários, questões relacionadas com estrutura tributária nos diversos países, não só no Brasil. Segundo, questões trabalhistas, e terceiro, ambientais, nessa ordem. Então, o ambiente tributário tem um lugar alto na agenda. A redução, que todo mundo conhece aqui, dos demais componentes do custo Brasil, os suspeitos de sempre, né? E do ambiente macro internacional. Nós estamos num momento de redução do ritmo de atividade global, o que pode ser bom porque, na medida em que se faça o dever de casa, a economia brasileira recupere, sinaliza oportunidades de negócio vis-à-vis o resto do planeta, mas pode ser ruim se houver uma generalizada percepção de descrença
em relação ao dinamismo global, né? Eu acho que esse é o cenário. Isso é até onde a gente pode chegar com relação à expectativa. Eu diria que, resumindo, há uma oportunidade grande, porque a economia brasileira tem estado no palco como um grande conjunto de oportunidades de investimento. Infelizmente, até aqui, isso tem se materializado mais bem na compra de empresas existentes e não tanto de ampliação de capacidade produtiva como a gente gostaria, e certamente o grande desafio de atrair investimentos para a infraestrutura, que depende dos editais, da elaboração dos projetos, etc., que se espera que possa haver um conjunto de divulgação de editais no segundo semestre deste ano e provavelmente no próximo ano. Em suma, acho que há margem para alguma expectativa positiva, né? Mas, de novo, depende de variáveis, de um conjunto de variáveis que transcendem a boa vontade aqui, pelo menos da Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros. Muito bom. Obrigado. Obrigado.